principalmente ao coração de nós adultos. No 18, a partir do verso 3, tem uma passagem muito conhecida que eu quero compartilhar com vocês, eu acho ela apropriada para o momento. Mateus 18, a partir do verso 3, é uma resposta. Verso 2 diz assim: Jesus chamou uma criança, colocou na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. As pessoas mais importantes no reino do céu é aquele que se humilha e fica igual a esta criança. Aquele que por ser meu seguidor recebe uma criança como esta, estará recebendo a mim. Amém? Glória a Deus. Esse é um exemplo do próprio Jesus, ensinando aqueles que andavam com ele. E ele pega uma criança, por exemplo, e coloca no meio deles, para exemplificar aquilo que ele queria ensinar aos seus discípulos. Para que eles pudessem entender uma lição muito óbvia, mas às vezes difícil de ser compreendida. Uma lição muito clara, mas às vezes difícil de ser entendida. Nós, quando chegamos à fase de adultos, uma das coisas que o nosso coração nos engana é achar que sabemos. E a maioria das vezes, sabemos tanto que não sabemos para onde estamos indo, a direção que estamos caminhando e o lugar aonde iremos chegar. A maioria das vezes nos perdemos nos nossos achismos, nas nossas vontades, nos nossos entendimentos, nos nossos querer, e dentro disso acabamos indo em direção a lugares aonde nós não estaremos felizes, alegres, contentes, humildes, simples como uma criança ao qual Jesus exemplifica. A maioria das vezes, se nós pararmos para prestar atenção em uma criança e na simplicidade, na humildade com que ela vive, nós aprenderíamos lições extraordinárias. Eu vejo que a maioria das vezes nós complicamos tanto as nossas vidas que depois estamos perdidos sem saber como dar solução a problemas que nós mesmos criamos. Problemas esses que a maioria das vezes nós mesmos não sabemos resolver. Porque fomos nos afundando em excesso de querer, excesso de vontade, excesso de achismo, que acabamos perdidos. E Jesus quer ensinar algo muito importante e valioso àqueles discípulos que andavam com ele. E a metodologia é trazer uma criança como exemplo. E ele diz: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual a criança, nunca entrarão no reino dos céus. E uma das coisas que nós aprendemos com a criança é ter um coração sincero, é ter um coração simples. E é um dos requisitos para que possamos entrar no reino dos céus. É um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração simples. É um dos requisitos que se faz necessário para que possamos alcançar o reino dos céus. E a promessa do reino dos céus que Cristo faz a todos que querem, todos que almejam, todos que desejam e todos que obedecem, é estar com Ele aonde Ele estiver. E Ele ensina na sua palavra que o reino dos céus Ele preparou para nós estarmos com Ele. Mas as coisas são simples, de acordo com a vontade de Deus e com a criação dEle. A própria palavra vem nos dizer que tudo que Deus fez é simples e fácil. Quem complica
somos nós. As pessoas é que complicam. Os relacionamentos atuais estão ficando cada vez mais complicados. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos cheios de vontade, com o coração amargurado, com o coração ferido, com a alma sangrando, e não queremos nos comportar com a humildade e a simplicidade que Jesus requer de nós. Quantas e quantas vezes nós estamos feridos e machucados dentro dos nossos próprios lares, dentro das nossas casas, em meio aos nossos parentes, no seio da nossa família, e não sabemos colocar um bálsamo, um remédio, um alívio para que aquela dor cesse, para que aquela dor passe. Quantas e quantas vezes nós, como maridos, machucamos as nossas esposas e não voltamos para colocar o remédio. Quantas e quantas vezes a nossa esposa machuca o seu marido e não volta com o remédio para cicatrizar aquela dor. Quantas e quantas vezes as feridas que nós causamos nos outros, nós mesmos não nos damos conta da intensidade com que nós ferimos. E hoje é um dia para refletir sobre essa questão. Nós estamos comemorando o Dia da Criança. E Jesus requer de nós que agimos com a simplicidade de uma criança, para que possamos alcançar o céu de glória e estar com Ele naquele lugar que Ele preparou para nós. Então Ele começa dizendo aos seus discípulos, verso 3, eu afirmo a vocês, e isto é uma verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual a crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Quem diz essas palavras é o próprio Jesus, nos ensinando que precisamos ter um coração humilde, simples, feliz, alegre. Quantas e quantas vezes deixamos a alegria de lado, mesmo tendo tudo o que necessitamos? Há uma diferença muito grande entre precisar e querer. E a maioria das vezes nós confundimos tanto as coisas, porque queremos tantas coisas que ainda nem precisamos, mas queremos. E nesse acúmulo de querer nós vamos nos perdendo, e nos perdendo de nós mesmos. E às vezes não conseguimos nos encontrar de volta, muito menos chamar Jesus para estar conosco na caminhada que queremos. Mas eu quero dizer para o teu coração nesta tarde, Jesus tem o querer principal para ti. A maior vontade na tua vida tem que ser a dele, porque a vontade dele na nossa vida é boa, perfeita e agradável. A maioria das vezes nós não paramos para perguntar para Jesus o que ele requer de nós. Igual uma criança pergunta ao seu pai, e às vezes parece até incômodo, de tanto que a criança pergunta: mãe, eu posso? Mãe, eu não posso? Pai, eu posso? Eu não posso? O Senhor me dá, eu quero. E a maioria das vezes nós, como pai, dizemos não. Não porque somos ruins aos nossos filhos, mas porque naquele momento é o melhor para ele. E assim é Deus conosco. A maioria das vezes esquecemos de perguntar para Deus se nós podemos ou não fazer aquilo que queremos. Porque a nossa vontade está sempre em primeiro lugar, à luz do nosso entendimento. E essa palavra é para a nossa reflexão nesta tarde. Vamos colocar o nosso coração como um coração de uma criança, simples, humilde. Se você olhar para a natureza, a obra das mãos de Deus, criação do nosso Senhor, ela é simples. Tudo que Deus criou é simples. Há um poder muito grande, há uma beleza muito grande, mas há uma simplicidade extraordinária. Que nós venhamos ser simples no nosso caminhar, que nós venhamos ser simples no nosso dia a dia, que nós venhamos ser simples no nosso viver, e que nós venhamos ser simples também no nosso querer. Porque a maioria das vezes nós confundimos simplicidade com pobreza, com escassez, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ser simples é entender que as coisas funcionam dessa forma. É entender
que a minha vida não é somente para mim, para o meu querer, para o meu ego, o meu egoísmo. É entender que outras pessoas dependem de mim. A maioria das vezes olhamos para nós mesmos e dizemos: não tenho nada a fazer, porque eu não tenho condições para fazer. E se todos parar e pensar dessa forma, ninguém fará nada por ninguém, porque a maioria das vezes nós não temos condições para fazer. Mas se você ajudar uma pessoa sequer, com as poucas condições que você tem, na simplicidade que você tem, você já está fazendo muito. Porque Jesus não cobra de ninguém fazer muito. Ele cobra fazer o que é possível para você fazer, o que está ao seu alcance, o que você pode fazer. Se você puder ajudar uma pessoa, ajude. E Jesus vai receber com maior alegria, porque é o que você pode fazer. Se você puder ajudar 2 pessoas, enfim, quantas você puder ajudar. O Criador de todas as coisas sabe do seu coração, porque Ele quer que você tenha um coração simples, humilde, assim como de uma criança. Verso 4 diz: a pessoa mais importante no reino do céu é aquele que se humilha e fica igual a uma criança. Você quer ser importante no reino dos céus? Lembre-se que Deus tem que ser a primazia da sua vida. A Bíblia diz que quem Deus exalta é quem humilha a si mesmo. Muitas das vezes nós confundimos a passagem que fala sobre isso. Aonde está escrito, eu vejo muitas pessoas dizendo: aquele que é humilhado será exaltado. Engana-se, porque não é isso que está escrito. Está escrito que aquele que a si mesmo se humilhar, a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Para isso você tem que ter consciência. Não é os outros humilhar você, é você se humilhar diante do Senhor, diante das circunstâncias, diante da situação, e Deus vai e exalta você. Então, a maioria das vezes, nós estamos andando tão cheio da nossa vontade, que se alguém falar para nós nos humilharmos diante do Senhor, ou de qualquer circunstância, nós não queremos, não aceitamos, e achamos que isso é demais para nós. Mas a palavra de Deus continua fiel por todo o tempo. E a pessoa mais importante no reino dos céus é quem se humilha a si mesmo. Porque o nome do Senhor é glorificado na vida daquela pessoa. O nome dele é exaltado. E ele vai honrar você por onde você estiver. Verso de número 5 para encerrar. Aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará recebendo a mim mesmo. Lembramos que o Senhor nos exorta dizendo: naquele grande dia, Ele vai prestar conta conosco daquilo que nós fizemos nessa terra, dos que nós falamos, do que nós vivemos e do que deixamos de fazer. E muitos vão chegar, e eu acho aquele dia terrível, porque vão dizer: Senhor, eu profetizei em Teu nome, eu curei, eu batizei, eu fiz milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Porque quando eu estava com fome, não me deram de comer. Quando eu estava com sede, não me deram de beber. Quando eu estava nu, não me vestiram. Quando eu estava preso, não foram me visitar. E essas pessoas vão questionar com o Senhor, porque não entenderam que a chave que leva-nos à salvação, ao céu de glória, é a simplicidade no Senhor, e é ajudar quem necessita com as condições que nós temos, com o melhor que nós podemos. Para isso, Jesus dá outro exemplo, dizendo que um dia uma viúva deu a maior oferta que alguém poderia dar ao Senhor naquele dia: 2 moedinhas apenas. E com esse ensinamento nós vamos aprender do Senhor Jesus que o que importa para Ele não é a quantidade daquilo que nós fazemos, mas a qualidade com que fazemos. E isso é o mais importante para o Senhor. A qualidade que nós dedicamos a Ele da nossa vida, em somar na vida das outras pessoas. É isso que Ele requer de nós. E é isso que Ele busca
na sua igreja, pois Ele está no nosso meio no dia de hoje, alegre com o trabalho que cada um de nós estamos ofertando a Ele, porque poderíamos estar nos nossos lares, no conforto da nossa casa, mas estamos aqui doando o nosso dia para outras pessoas que precisam, para que elas se alegrem, para que elas conheçam Jesus e para que elas saibam que Deus também as ama, assim como ama a cada um de nós. Essa palavra eu queria deixar o coração da amada igreja do Senhor, que nós vamos refletir. Deus quer que você ande com um coração simples, como o de uma criança. Amém, igreja? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Ministério de Louvor.